Mãe desesperada não entendia a razão pela qual todas as babás estavam desistindo de trabalhar na sua casa uma após a outra, mas quando decidiu descobrir o que acontecia no quarto de seu filho, o que descobriu foi aterrorizante. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Era 6 horas da manhã em um dia nublado quando Laura chegou em casa após um longo plantão noturno no hospital. Seus olhos pesados de cansaço mal conseguiam se manter abertos. Ela passou a noite cuidando de pacientes imersa em um ritmo frenético que apenas os médicos conhecem. Ai de Deus, como é bom chegar em casa, suspirou, jogando sua bolsa e jaleco sobre o sofá. Aquela médica exausta só queria se jogar lá, fechar os olhos, esvaziar a mente e descansar um pouco. No entanto, Laura foi surpreendida repentinamente pela babá que cuidava de seu pequeno durante a noite, e que parecia agitada e aterrorizada. Doutora Laura, eu preciso falar com você, disse Ana com voz trêmula. A médica deu um salto no sofá e se preocupou imediatamente, pensando que algo havia acontecido com seu bebê. O que aconteceu? Está tudo bem com o Felipe? Perguntou ela, com o coração batendo forte de medo. A jovem negou com a cabeça, dizendo que com ele estava tudo bem. No entanto, o problema era outro. Não é o Felipe, ele está bem. É sobre o quarto. Tem acontecido coisas estranhas, disse a jovem, tão aterrorizada que mal conseguia falar. Olhe, Dona Laura, tenho muito apreço por você e por ele, mas não consigo continuar trabalhando aqui. Estou me demitindo, disse a mulher, voltando a ficar pensativa. Indignada, Laura perguntou. Ana, mas por quê? Conta exatamente o que aconteceu esta noite. A babá, já recolhendo suas coisas, titubeou, olhando para baixo como se nem ela mesma pudesse acreditar nas palavras que saíam de sua boca. Esta noite, não, senhora, todas as noites acontecem coisas estranhas, coisas que não posso explicar. Só sei que não quero mais trabalhar aqui. Desculpe. Laura sentiu um arrepio no pescoço e uma crescente inquietação dentro dela. A jovem completou, já chegando à porta de saída. Realmente, não sei como explicar. Sinto que não estou sozinha no quarto com ele. Desculpe. Espero que encontre outra pessoa. Adeus. E foi embora, deixando aquela mãe desamparada e completamente confusa. Mas Ana não era a única. Todas as últimas 3 babás que a médica contratou para cuidar de seu bebê, depois de ter que voltar ao trabalho, saíram pela mesma razão. A médica tentou processar as palavras da jovem. Ana foi a 4ª babá a pedir demissão nos últimos meses, mas ela nunca imaginou que a razão fosse algo tão perturbador. Não pode ser. O que diabos está acontecendo? Laura, bufando de raiva, tristeza e um certo medo, levantou-se e foi direto para o quarto do bebê. Com a mente ainda turva pelo cansaço e pela notícia inesperada, ela entrou no quarto e percebeu que tudo era incrivelmente diferente do que a babá havia descrito. Tudo estava tranquilo. Seu filho dormia profundamente como se nada o incomodasse. Ela precisava de um momento para pensar, para entender o que estava acontecendo. O medo começou a se instalar em seu coração, não apenas pela segurança de seu filho, mas pela incerteza do inexplicável. Então, ela foi para seu escritório, sentou-se diante do laptop, decidida a revisar as gravações da câmera que instalou no quarto de Felipe para monitorá-lo durante a noite. Afinal, após a 4ª babá renunciar, decidiu descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo durante a noite no quarto de seu filho, assunto sobre o qual tanto se falava. O que ela veria nessas imagens? O que estaria causando tanto terror nas babás? Com um clique, a tela se iluminou, mostrando as primeiras cenas da noite anterior. Depois de algum tempo, Laura estava petrificada. Não conseguia acreditar no que via nas gravações. Com os olhos fixos no monitor, ela observava as imagens do quarto de seu bebê, com apenas 1 ano. Tudo começava normalmente, a babá colocando a criança no berço e o bebê adormecendo. O ambiente estava silencioso, a luz amarela e suave da lâmpada criava sombras na parede, até aí tudo bem. No entanto, à medida que a noite avançava, as coisas começaram a mudar. A babá, que já estava fora do quarto por volta da meia-noite, não viu o que se desenrolava dentro. A câmera captou sons abafados. No início, Laura pensou que poderia ser o vento ou talvez alguma interferência no dispositivo. No entanto, os sons se tornaram mais frequentes, e as persianas começaram a se mover sem explicação. De repente, a babá entrou no quarto e ficou aterrorizada. Aquela mãe sentiu um calafrio percorrer seu corpo ao ver essas gravações.
Mas como? Como é possível? Ela começou a entender por que tantas babás haviam se demitido, aterrorizadas por estes eventos inexplicáveis. Por um momento, a médica duvidou de sua própria racionalidade, questionando se o que estava vendo era real. Nas imagens, o pequeno Felipe parecia completamente alheio ao que acontecia ao seu redor, dormindo tranquilamente, embora às vezes movesse suas mãos. Então, as coisas ao redor do quarto pareciam ganhar vida própria. A mulher observava atentamente essas imagens, tentando encontrar alguma pista, algum indício que explicasse os eventos sobrenaturais. No entanto, ela ouviu algo que fez seu coração parar por um momento. Uma voz masculina falava algo em uma língua estranha. O que foi isso? Ela rebobinou para ouvir novamente, mas não era possível identificar o que estava sendo dito. A doutora se perguntou o que mais poderia estar acontecendo naquela casa, no quarto de seu filho. O que mais as babás teriam visto e ouvido e não contado? O medo e a incerteza a consumiam. Ela sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Como combater algo que mal podia compreender? Enquanto refletia, uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez houvesse uma explicação lógica para tudo isso, algo que estava passando despercebido. Afinal, Laura era uma mulher de ciência, e acreditar em coisas abstratas fora do explicável era algo difícil de aceitar de imediato. Mesmo que seus olhos estivessem testemunhando o inimaginável, ela decidiu que era hora de investigar mais a fundo, de compreender verdadeiramente o que estava acontecendo no quarto de Felipe. Sua mente estava tumultuada. O que significava aquela voz? O que ela estaria dizendo? O que estava acontecendo com seu filho? No entanto, para entender os misteriosos eventos que ocorriam no quarto daquele pequeno, era necessário retroceder no tempo. Até mesmo Laura ficou pensativa, recordando tudo desde o nascimento do pequeno Felipe até aquele momento. O menininho nasceu numa noite chuvosa, acredite ou não, numa sexta-feira 13. A mãe recordava cada detalhe. A alegria, o medo, a expectativa que havia naquele dia, já que era seu primeiro filho e também porque não tinha seu marido ao seu lado devido à sua separação traumática. Como médica, ela conhecia bem o processo do parto, mas vivenciar isso como mãe foi uma experiência totalmente nova e avassaladora. Tudo correu bem, e Felipe veio ao mundo trazendo uma imensa felicidade à sua vida. Ao voltar para casa com o recém-nascido, Laura sentiu que cada canto da residência que ela e seu marido havia adquirido um novo significado, os espaços pareciam grandes demais para viverem apenas os dois ali. O quartinho, adaptado como um cômodo extra da casa que estava sem uso há bastante tempo, segundo a corretora de imóveis, tornou-se o lugar onde seu filho descansaria e passaria noites encantadoras de sono. No entanto, a doutora não conseguia deixar de sentir uma sensação estranha cada vez que entrava no quarto do bebê. Era como se houvesse uma energia diferente ou algo que não conseguia explicar, mas parecia que ele nunca estava sozinho. Nos primeiros meses, tudo ocorreu normalmente, sem problemas. Contudo, depois que Laura terminou seu período de licença maternidade e precisou voltar ao trabalho, contratar uma babá noturna era sua única opção para cumprir seus turnos. Mas à medida que Felipe crescia, começaram a ocorrer eventos estranhos. Segundo as babás, sons inexplicáveis ressoavam no quarto, e uma sensação de inquietação parecia pairar no ambiente, algumas delas relataram até terem visto vultos pelo quarto. As babás começaram a chegar e a sair em rápida sucessão, cada uma deixando o emprego com histórias de medo e desconforto. Não é possível, essas garotas não têm a menor responsabilidade, simplesmente vão desistir do trabalho, pensava a mãe indignada. Cada jovem que entrava pela porta trazia consigo a esperança de ser a babá ideal, mas essa esperança desaparecia rapidamente, substituída pelo pavor provocado pelos eventos noturnos no quarto do bebê. A primeira babá, uma jovem chamada Marcela, durou apenas 2 semanas. Ela contou à médica sobre vozes em uma língua estranha e os vultos pelo quarto. Doutora Laura, eu juro, eu fecho a persiana e quando volto, ela está aberta, dizia ela com um olhar de terror, e depois pediu demissão. A mulher, obviamente lógica e cética, descartou as alegações como exageros de uma imaginação fértil. Meu bebê não tem nada de errado, essa garota não sabe de nada, pensava frustrada com a situação. Em seguida, veio Bianca, que insistia em dizer que sentia uma presença no quarto, como se alguém a estivesse observando. Durou menos que Marcela, renunciando após apenas uma semana, alegando que algo habitava aquele espaço. Com cada nova babá que renunciava, Laura se sentia mais irritada e confusa. Como é possível que todas estejam ouvindo e vendo coisas? Questionava-se, tentando manter a sanidade em meio ao caos. Célia, a terceira babá, foi a que mais perturbou a médica, contando histórias de sussurros e risos no meio da noite.
Isso passou dos limites, doutora Laura. É como se houvesse outro menino no quarto, mas eu só vejo o Felipe, relatou assustada. A mãe começou a se perguntar se não seria algo relacionado à casa, mas se recusava a acreditar no sobrenatural. As outras babás que seguiram trouxeram relatos semelhantes. Sons inexplicáveis, brinquedos que se moviam de lugar, uma atmosfera pesada e opressiva quando as luzes se apagavam. Cada história aumentava a frustração da médica, que não conseguia compreender o que afastava essas mulheres. Já saturada de tantas queixas, foi então que a médica começou a se perguntar se realmente havia algo mais, algo que estava negligenciando ou se recusando a ver. Com a partida da quarta babá e as gravações do quarto do bebê em mãos, Laura sabia que era hora de enfrentar a verdade, por mais estranha ou aterradora que pudesse ser. No entanto, ao ver as imagens, a mulher não conseguia encontrar uma explicação lógica para aquilo. Realmente, as babás tinham razão, pois tudo o que viu no quarto, as vozes, a persiana se movendo, era inimaginável. Decidiu então passar aquela noite no quarto de seu filho. Não vou sair daqui até ver com meus próprios olhos o que diabos foi isso que ouvi nas gravações, queria experimentar por si mesmo o que as babás descreviam. Embora não quisesse admitir, seu coração quase saía pela boca com o medo que começava a se apoderar dela. Sentada em uma poltrona, observando seu filho deitado no berço, Laura ficou ali esperando. Os minutos passaram e nada aconteceu. Depois de 1 hora, nada. No entanto, algum tempo se passou, e nada anormal ocorreu. A mulher começou a se convencer de que tudo era apenas imaginação das babás. Mas isso não explicava o que ouviu nas gravações. Então, ela continuou esperando. Já era meia-noite, e os olhos da doutora começaram a pesar sem que ela percebesse. A médica, devido ao cansaço do dia a dia, acabou adormecendo. Mas de repente, um barulho a despertou. Ela ouviu uma voz masculina sussurrando algo. Meu Deus, ela estava alerta e olhou para o pequeno bebê, que ainda dormia lindamente. Quem disse isso? Repentinamente, ouviu outro sussurro. Ela não conseguia entender o que estava sendo dito, deixando Laura assustada. Quem está aí? A mãe correu e pegou seu filho nos braços. O que o acordou, de alguma forma, ela pensava que poderiam ser seus sonhos se manifestando, então, se ela acordasse, talvez eles parassem. Mas não funcionou. Um vulto passou pelo quarto. Como estava escuro, Laura não pôde ver quem estava lá nem o que estava acontecendo. Logo depois, outra sombra passou como se estivesse caminhando pelas paredes. Ela também ouviu sons de risadas macabras. Senhor, o que será isso? Laura começou a rezar e o medo já tinha dominado aquela mãe em pânico, segurando seu filho no meio do quarto. No entanto, ela precisava saber o que estava acontecendo. Então, ela acendeu a luz rapidamente, e decidida a desvendar o mistério, Laura começou a investigar cada canto do quarto de Felipe. Examinou brinquedos, livros e até o pequeno armário, procurando qualquer pista que pudesse explicar os estranhos acontecimentos que havia presenciado. De repente, uma voz grave chamou sua atenção, ela seguiu a direção do som por todos os cantos do quarto, ela sentia suas pernas tremerem e o coração disparado, mas ela estava decidida a desvendar aquilo. A voz continuou falando algo que Laura não compreendia. Intrigada, Laura colocou o pequeno Felipe no berço e subiu na prateleira onde estava colocada a câmera da babá eletrônica. O que aquela médica descobriu foi algo que quase a fez cair para trás. Seus olhos não podiam acreditar que essa fosse a razão pela qual todas as babás de seu filho haviam ido embora, a razão pela qual tinham um medo terrível e deixaram o trabalho. As vozes vinham da babá eletrônica, não era uma voz do além, mas alguém estava conseguindo enviar sua voz pelo aparelho. Laura desligou imediatamente da tomada. Todo o medo e mistério que envolviam o quarto de seu filho não passavam provavelmente de invasores da rede de internet de sua casa, os chamados hackers. Laura ficou aliviada por desvendar o mistério e ao mesmo tempo nervosa por ter a sua intimidade e a de seu filho expostas. Os vultos que se formavam eram da árvore em frente à casa e já propensas a acreditarem que havia algo de sobrenatural no quarto fazia com que todas as babás e até mesmo Laura fizesse com que sua mente imaginasse coisas no quarto. A presença sobrenatural que havia aterrorizado as babás e causado tantas noites de inquietação e terror foi resolvida desligando as câmeras da casa. No dia seguinte, Laura chamou especialistas que disseram que aquilo estava acontecendo com frequência. Os invasores conseguiam acesso aos dispositivos das casas através da internet e bisbilhotavam a intimidade das famílias, além de causarem medo como aconteceu com Laura. Ela sabia que teria uma história interessante para contar às próximas babás, uma história que certamente desmistificaria os eventos noturnos no quarto de Felipe. Com o mistério finalmente resolvido, aquela mãe sentiu um peso levantando-se de seus ombros.
Laura sorriu ao pensar em como as coisas podem parecer tão aterrorizantes à noite e tão simples à luz do dia. Um novo equipamento foi instalado no quarto do bebê, desta vez um modelo que protegia a família de invasores. Passados alguns dias, Laura se preparou para contar a história à nova babá que contratou, e ambas riram muito. A vida voltou ao normal na casa da médica. O pequeno Felipe estava feliz e despreocupado como sempre, e Joana, a babá, se adaptou rapidamente à rotina da casa. Laura, por sua vez, sentiu-se agradecida por ter resolvido o mistério e por poder realizar seus turnos sem preocupações. Contou para todas as amigas que usavam câmeras em suas casas, sobre os perigos que alguns equipamentos podem expor às famílias. Ninguém quer um estranho bisbilhotando sua casa, e o pior, a assustando. Com o mistério finalmente resolvido, Laura finalmente pôde dormir tranquila, sabendo que as noites de medo e confusão seriam apenas um lembrete de como devemos tomar cuidado com a tecnologia, que foi desenvolvida para nos ajudar, mas que infelizmente pessoas mal intencionadas se aproveitam dela da maneira errada, assustando e causando danos a outras pessoas. E você? Também acharia que os sons das vozes eram algo sobrenatural ou buscaria uma explicação lógica para o que estava acontecendo no quarto do bebê? Você já sabia que pessoas mal intencionadas podem invadir as babás eletrônicas usando a internet ou foi uma novidade para você? Compartilhe sua opinião nos comentários e envie este vídeo para quem usa babá eletrônica. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.